Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Noleto, sou artista plástica, trabalho com a arte da vitrofusão há mais de 20 anos. Nesse tempo que eu venho trabalhando com essa técnica, eu venho pesquisando, fazendo alguns cursos aqui no Brasil e fora também. E a minha proposta com esses encontros é mostrar para vocês o caminho das pedras. Eu quero facilitar a vida de vocês, ensinando uma maneira prática e rápida de vocês poderem aprender tudo o que eu aprendi nesse tempo. Então hoje a gente vai ter um encontro onde eu vou começar a mostrar para vocês o primeiro passo que um vidreiro precisa saber, que é a questão dos cortes do vidro. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de corte muito fácil. Facilita vocês no uso das ferramentas, facilita para vocês na hora de vocês cortarem os vidros na confecção das peças, porque vocês sabem que a vitrofusão precisa de 2 vidros iguais em algumas das técnicas, né? Então, para vocês saberem como fazer para cortar esse vidro do mesmo tamanho, que a gente sabe também que a gente precisa que os vidros sejam bem cortadinhos, lixadinhos, enfim. Como eu sempre sugiro para quem está começando conseguir peças, por exemplo, vocês podem ir na vidraçaria, vocês podem conseguir vidros doados, para vocês começarem a fazer esses primeiros testes. Então, se vocês não aprendem um corte, uma maneira prática de fazer o corte, vocês vão ficar presos aos tamanhos de corte, aos tamanhos de vidro que vocês podem conseguir. Como fazer para conseguir esses vidros? Faça uma visita para a vidraçaria do bairro, converse com o vidraceiro. Eles geralmente descartam esses vidros. Por que eu sugiro que vocês façam isso? Porque dessa maneira vocês não vão precisar investir numa matéria-prima que na real no início vocês vão cortar e vocês vão ter perda no corte, porque no início, quando a gente está começando a praticar, a gente geralmente perde um pouquinho das peças. Então, essa técnica que eu vou ensinar para vocês vai facilitar o corte, vai ajudar vocês a economizarem. Se vocês não têm essa técnica de corte, vocês vão demorar um pouco mais, enfim, gastam um pouco mais de material e como eu disse, não conseguem aproveitar totalmente o material. Eu fiz uma colinha hoje para não me esquecer de tudo que eu quero falar para vocês. Com essa técnica vocês vão, como eu disse, né, economizar material e vocês vão usar menos ferramentas também. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fabricar as ferramentas em casa com material que vocês tenham, material de descarte, enfim, realmente é muito fácil de fazer. Eu tenho várias alunas que quando começaram a trabalhar com vidro, elas tinham uma certa dificuldade e depois que eu ensinei essa maneira, elas aprenderam que dá para ser mais rápido, elas agilizaram a técnica de corte, tá? Então vocês podem estar pensando, eu não vou trabalhar com vidro porque eu tenho medo de me cortar, é difícil de trabalhar com vidro, é difícil de cortar. Não, gente, é super fácil. E com essa técnica vocês vão ver que é super, super fácil e rápido. Medo de se cortar? Eu acho que eu, por exemplo, nesses 20 anos que eu trabalho com vidro, eu me corto mais, às vezes, indo para a cozinha, quando eu invento de cozinhar, do que cortando vidro. Então, realmente, é muito fácil de trabalhar, é prazeroso, vocês vão poder fazer, no início, fazer pequenas peças, pequenos objetos, porque isso é uma maneira de vocês fazem um teste e vocês praticarem. Agora, se vocês não vão de repente dizer assim, eu vou ver a técnica, mas eu não vou praticar, eu pratico 1, 2 vezes e não deu certo, eu vou desistir, então a técnica não vai servir para vocês. Isso aqui serve para quem tem vontade, para quem é empreendedor, para quem quer realmente começar uma nova atividade. Vai facilitar? Vai, mas aí a minha dica é, treinem. Depois que vocês tiverem terminado de treinar, treinem mais um pouco. E quando vocês acharem que vocês treinaram tudo que vocês já tinham treinado, treinem mais um pouquinho. Porque essa é a maneira de fazer. Por isso eu sugiro que vocês consigam vidros em vidraçarias. Aí vocês vão dizer assim, que espessura de vidro? Comecem com vidros finos. Eu sugiro começarem com vidros de 3 milímetros e com vidros de 2 milímetros. São os vidros simples, tá, gente? Esses vidros a vidraçaria descarta, tá? O único cuidado que vocês vão ter que ter é utilizar sempre o vidro da mesma placa quando vocês forem fazer as pecinhas duplas. Isso a gente vai continuar falando mais adiante, porque como eu disse para vocês, a gente vai fazer uma série de encontros
falando pura, única e exclusivamente da vitrofusão. Então, eu vou começar a trabalhar e no final desse encontro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês façam as perguntas que eu com todo prazer vou responder. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou sugerir para vocês é, depois que vocês tiverem ido na vidraçaria do bairro, vocês tiverem pedido os vidros por vidraceiro, que ele vai dar com o maior prazer, porque vocês vão estar ajudando a vidraçaria nessa questão do descarte, que acaba sendo um problema. Vocês vão chegar em casa e vocês vão pegar, gente, qualquer madeirinha. Essa é a mesa de corte que vocês vão fazer. Essa mesinha de corte que eu tô mostrando aqui pra vocês é uma mesa de corte portátil. Logicamente, no meu ateliê, quando eu compro as placas grandes, eu tenho uma mesa de corte grandona. Eu peguei um fundo de gaveta e uma ripinha e colei com cola branca mesmo, tá? Tendo a precaução de que ela ficasse realmente bem retinha e em ângulo. Aqui embaixo eu colei também com cola branca um pedaço de EVA, para que ela não fique deslizando na mesa. Aqui, se vocês quiserem, vocês também podem colocar uma borrachinha, um feltro, um EVA. Eu não coloquei porque para mim realmente não faz diferença, mas as mesas de cortes do ateliê geralmente devem ser com um feltro ou alguma superfície que não deslize. É nada mais para evitar que o vidro fique deslizando, porque se eu coloco aqui, ó, tá vendo como ele não desliza? Então, quem tá começando e tem mais dificuldade, é bom colocar isso dos dois lados. Eu prefiro particularmente trabalhar sem nada. Então, essa técnica que eu tô falando pra vocês, que eu vou ensinar, é a seguinte. Eu costumo dizer que brincando, né, que é a técnica do preguiçoso. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é quando eu vou trabalhar com uma peça, eu vou fazer um pratinho, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso cortar 2 vidros do mesmo tamanho, né? Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem, de marcar aqui 2 pedaços de 10 centímetros e cortar os 2 pedaços iguais, porque não se esqueçam que a gente está fazendo um corte aqui totalmente artesanal, né? Então, para evitar de no momento de fazer o corte as 2 peças não saírem iguais, aqui entra a técnica que eu vou dizer para vocês. Eu pego o vidro, coloco o vidro aqui e eu tenho reguinha de madeira, eu tenho essas ripas que eu uso para fazer cerâmica. Daí, cada vez que eu vou fazer uma reforma em alguma coisa e eu vejo que eu tenho ripinhas que possam me servir, eu vou juntando. E aqui eu sei que colocando todas essas ripas, eu vou ter mais ou menos o tamanho do pratinho. Então, eu não tenho que ficar medindo, tá? O cortador de vidro é esse da Toyo, que vocês podem colocar o lubrificante aqui dentro, ou vocês podem lubrificar assim como eu costumo fazer, porque às vezes eu deixo ele deitado e ele escorre, então é por isso que eu gosto de fazer assim. Vou cortar. Esse é o barulhinho. Se eu tenho os alicates de destaque, eu uso. Se eu não tenho, eu uso a varetinha e corto. Então, vocês viram que aqui, até agora, a única coisa que eu precisei comprar foi o cortador de vidro. O vidro eu consegui na vidraçaria do Ato. Isso aqui são coisas que vocês podem ter em casa. E isso aqui, gente, qualquer ripinha de madeira. Aí eu vou fazer de novo, ó. Fazer a mesma coisa. Vou cortar. Vou destacar de novo com isso aqui. E aí eu tenho o primeiro vidrinho, que esses cantos eu preciso lixar. A lixa, eu posso utilizar a lixa diamantada ou eu posso utilizar também uma lixa de ferro, mas sempre com água. Vou colocar o outro vidro aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês, a questão de ter os vidros cortados do mesmo tamanho. E isso eu comento porque nas aulas
presenciais, isso era uma das maiores dificuldades que as alunas tinham, de cortar os vidros do mesmo tamanho. Destaquei. Coloco aqui. E vou fazer a mesma coisa. E aí eu tenho 2 vidros iguais. Então, dessa maneira, vocês agilizam o corte de vocês. É um método muito simples. Aí, ok, eu quero aproveitar. Vocês sabem que quando eu sugiro os cortes, essa é outra dica de reaproveitamento e de sustentabilidade, tá? Eu sempre começo fazendo o corte pela peça maior. Então, se eu vou fazer uma série de pratos, tá? Uma coberta de mesa, e eu vou fazer os pratos grandes, eu começo cortando os pratos grandes para depois ir para os pequenos. Por quê? Porque se eu erro no corte maior, eu posso reaproveitar aquele corte, aquela peça, para uma peça menor. Então, todos os retalhos que vão sobrando no ateliê, eu não descarto. Esse material vai servir para vocês trabalharem com outros projetos. Por exemplo, as dicas que eu vou dar para vocês hoje permitem que vocês trabalhem montando peças para bijuteria, montando peças para joias, para designer, montando peças para mosaico, montando peças para fazer móveis, pequenos objetos. Vão sair sempre do mesmo tamanho. Olhem só. Aqui, esses 2 vidros são da mesma largura. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou utilizar a minha varetinha, que vai determinar o tamanho da minha peça. Corto. Posso cortar as 2 juntas. Continuo não precisando, gente, de nenhuma outra ferramenta. Olhem só. A praticidade. Cortei. Se eu quiser as pecinhas desse tamanho, beleza. Se eu não quiser, eu apoio aqui. E observem, eu posso cortar quadradinhos iguais. Quadradinhos iguais, ou posso cortar quadradinhos menores. Vou botar 2 ripinhas. Ainda peças menores, posso continuar cortando, só que daqui quanto menor for, mais dificuldade a gente vai ter, e aí, recém aí eu vou precisar do nosso alicate. Centralizo, corto, e aqui eu posso ter pecinhas para montar, de repente, alguma bijuteria. Algum móvel, que depois é só fazer uma amarração, fazer uma perfuração. Então aqui são ideias para que vocês façam testes de corte. Outra sugestão que eu vou dar para vocês: peguem o vidro e quando vocês estiverem começando a fazer os primeiros cortes, essa ponta vai sempre para frente e o ângulo é inclinado. Então o vidro precisa, a ferramenta precisa fazer esse barulho no vidro. Ó. Se vocês não quiserem gastar material, o que vocês fazem? Peguem um pedacinho de vidro e ó, brinquem. Viram? Até vocês terem a certeza de que o ângulo que vocês estão pegando é o necessário para isso. Com essa técnica a gente não tem erro. Aí, vamos supor que eu queira fazer cortes. Primeiro vocês façam todo esse treinamento com as peças mais simples. Depois, vamos supor que eu queira fazer cortes mais elaborados. Eu vou fazer cortes assim. A mesma coisa. Vou umedecer a pontinha do cortador.
continuo precisando de 0 ferramenta, apenas o cortador de vidro. Então, não há desculpas para não fazer os testes e não fazer o treino. Comecem sempre, como eu falei, com vidros mais finos. Claro, aqui eu não fiz igual, tá? Se eu quisesse que ficassem iguaizinhos, eu fiz a mão livre. Eu pegaria um molde, que pode ser de acetato, de cartolina, corto e ok. Vamos supor que vocês quisessem fazer uma peça redonda. Então, olhem o que a gente vai fazer. Para cortar o redondo, primeiro sempre eu corto o quadrado. Então, corto o quadrado. Não façam isso. Usem o pauzinho. E eu me esqueci de trazer alguma coisa redonda. Um copinho, alguma coisa. Deixa eu ver com o que eu posso cortar uma coisa redonda. Esse aqui é muito grande. Vamos ver. Vou pegar esse copinho aqui que eu acho que vai dar certo. Opa! Aqui, vai dar certo. Marco redondo. É claro, né, gente? Que se eu tiver o compasso para fazer o corte do vidro redondo é muito melhor. Mas eu tô querendo mostrar para vocês com essa técnica uma maneira prática de vocês fazerem os cortes sem precisar de muita ferramenta, para não termos a desculpa de não vou fazer a peça porque preciso ter um monte de ferramentas. Então, primeiro eu corto o quadrado e marco o círculo. Eu vou cortar e depois que eu tiver cortado, feito o corte redondo, eu vou fazer umas saídas assim, ó, para lateral. Há quem faça reto, assim. Eu prefiro fazer como se eu estivesse saindo do desenho, saindo do círculo. Vou me descer o cortador e vou dou umas batidinhas do lado contrário que eu cortei e faço e agora eu vou destacar. Agora o que a gente vai fazer é lixar essa redondinha cortada. Claro, foi cortada à mão. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que com 2 ferramentas vocês conseguem fazer praticamente todos os cortes. Claro, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo outras ferramentas e vai aprimorando a técnica e aprimorando o corte. Mas basicamente seria isso aí. E isso vai permitir que vocês façam cortes mais elaborados. Por exemplo, como este, mapa do Brasil. Como este aqui, a cuia do chimarrão, tá? De que maneira vocês vão fazer? Um mapinha também pronto. Mas a técnica de corte basicamente é essa. De que maneira vocês chegam nos cortes mais complicados? Fazendo os cortes mais simples. Então, eu vou fazer o desafio, quero que vocês façam os cortes, vocês me mostrem o que vocês cortaram, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Se vocês tiverem, agora é o momento. Vou responder qualquer consulta que vocês quiserem. E aí, vamos lá. Estou aqui com o computador. Se vocês quiserem começar com as perguntas. Aqui estão perguntando, vou falar em espanhol, tá? Estão perguntando se eu corto do lado estanhado. Acá me pergunta se corto do lado estanhado.
En realidad puedes cortar de cualquier lado, ¿tá? No hay ningún problema. El lado que cortes te va a marcar unos dientitos y si defines que este es el lado que vas a hacer el corte, siempre va a quedar con el piquito del lado estañado. O sea, eso es indiferente, da igual, ¿tá? Acá dicen que no escuchan nada, no. Yo estoy escuchando acá. Tenho muito medo de restos de vidro nos olhos. Quais equipamentos de segurança necessário? Seguinte, na verdade, eu deveria estar usando aqui um óculos de proteção. Como eu uso óculos, tá? E eu procuro o meu óculos de trabalho, a gente precisa sim usar um óculos de proteção se vocês não usam óculos para ler, né? Os meus óculos de trabalho todos estão sempre picadinhos dos vidros, então isso quer dizer que sim, o vidro salta. Então a única maneira que você precisa se proteger é usando um óculos de proteção desses comuns. Vamos ver se mais alguém tem perguntas. Tem como cortar um círculo dentro de outro, no caso círculo vazado? Tem sim, Elisiane. Com muita técnica, com muita prática. Não vou fazer aqui agora, tá? Mas a maneira de fazer é a seguinte. Em vez de você cortar, vamos supor que fosse aqui, né? Você for cortar aqui e aqui, você corta primeiro o círculo de dentro e depois o círculo de fora para destacar. Porque no cortar o de dentro, você não vai poder fazer esse corte para destacar. Você vai ter que virar ele ao contrário, numa superfície peludinha, e destacar dessa maneira, apertando dele ao contrário. Então, dessa maneira, sim, você consegue. Só que não a mão livre, como eu fiz aqui, tá? Você vai precisar cortar com o compasso. Para peças pequenas, existe um compasso pequeno, que se vocês assistirem a live anterior, vocês vão ver que ficou salvo lá. Tem os compassos grandes e tem os pequenos. Para esse tipo de corte pequeno funciona super bem. Como cortar pecinhas de 1 por 1 a partir de placas? Como agilizar e padronizar? Dessa maneira, olha só. Por isso que eu falei que essa técnica que eu ia ensinar para vocês ia agilizar um monte o trabalho de vocês. Se eu tenho um trabalho que eu preciso cortar várias pecinhas de 1 por 1, corto várias assim, corto todas assim, tá? Depois coloco todas nesse sentido e vou cortar todas juntas. E aí vocês vão ter as pecinhas cortadas do mesmo tamanho, tá? Vamos ver que outras perguntas. E mais ali pra cima. Vamos ver. Costumam fazer peças pequenas de 1 por 1? Sim, é isso aí. Acabei de responder. Quanto vidro que você está usando? Quantos milímetros? Aqui, Maria Eugênia, eu estou usando vidro de 3 milímetros, tá? Agora, quando vocês forem trabalhar com vidro que vocês queiram fazer recortes mais complicados, como este, por exemplo, eu sugiro que vocês comecem com vidro de 2 milímetros para cortes mais complicados, tá? Se são peças muito pequenininhas, pode ser com vidro de 2 milímetros diretamente. Você corta, faz barulhinho aqui. Quando você corta, faz barulhinho em toda a extensão do vidro. Tem que atingir as duas bordas do vidro, sim. Olha só. Quando eu começo, eu preciso começar bem da pontinha do vidro. Não adianta eu começar aqui do meio, porque o vidro, vamos supor que eu queira cortar um quadradinho assim, tá? Eu não posso fazer esse quadradinho assim. Até tem uma técnica de fazer, mas é bem complicada. Mas o que que eu faço? Eu corto primeiro assim e depois eu corto assim. Então, eu preciso, se eu começar daqui,
deixando um centímetrozinho daqui pra lá, essa ponta, na hora de destacar, ele não vai estar legal. Então, ó, eu começo, já seja a mão livre ou já seja com a régua, eu começo da borda e, ó, termino ali também. Tem que ter cuidado de não bater aqui. Eu faço assim, ó, e quando eu termino, ele já levanta. E corte perfeito, tá? Ontem vi um vaso lindo de vidro e pensei em mandar. Manda que eu gosto. Qual a marca do seu cortador? A marca que eu sugiro é a marca Toyo, tá? É uma marca muito boa. Na live anterior também eu falei sobre os diferentes tipos de cortadores, que a numeração, cada numeração corresponde de tal a tal milímetros de vidro, tá? E qual a marca do cortador? Aí o pessoal já respondeu. E aí, a Lisiane tá falando que por muito tempo ela cortou a mão. É isso aí, os redondos. Depois, com o tempo, vocês podem adquirir o compasso, mas vocês podem passar muito tempo cortando sim a mão, que dá de boa. Nunca consegui pegar o jeito, mas é teste, viu? Por isso eu falei pra vocês que essa técnica vai funcionar pra quem tem perseverança. Tem que testar. Não deu certo num dia, vai dar certo no outro. Para um pouco, descansa, faz outra coisa. Consigam os vidros de retalho de vidraçaria, que aí vocês não vão ficar com pena de perder peça, enfim. Tá? E, gente, eu acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Você poderia nos dizer qual o número de cortador que... Para quantos milímetros? Eu falei isso na outra live. Na live anterior, se vocês assistirem, ficou salva no Instagram e ficou salva no YouTube também. Ali eu fiz uma relação porque eu não me lembro de memória, o TC 600 de tal a tal medida, o TC 90 de tal... Tá tudo explicadinho lá, inclusive nessa live eu trouxe vários modelos de cortadores, tá? Para vocês verem, para vocês poderem apreciar. Então vai ficar mais completo do que eu responder agora. Eu mostrei só os cortadores circulares, tudo direitinho. Vamos ver aqui, outra pergunta. Acho que é isso. Tenho cortado após a pintura nas placas. Tem descascado. Não entendi. Tenho cortado após a pintura nas placas. Não entendi. Porque, assim, a pintura, a não ser que a pintura esteja na superfície, aí pode ser que descasque mesmo. Mas se a pintura está entre os dois vidros, ela não vai descascar. Não tem porquê. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A não ser que seja antes da queima, né? Sim, antes da queima, se vocês... Não, nem dá pra cortar antes da queima. Se pintar e queimar antes de queimar, não dá. Primeiro pinta, queima e depois corta, tá? Mais dúvidas? Acho que não, né? Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. Aqui. Posso fusionar um vidro de 6 milímetros com um de 2 milímetros? Não, eu sugiro não. A fusão é assim, olha, se você for, vamos supor, deixa eu pegar aqui. Se eu for fazer um trabalho, vamos supor que isso aqui é um vidro de 6 milímetros e eu quero fazer alguns detalhezinhos pequenos aqui, mas eu não vou fazer a fusão, Jacira, se eu não vou fazer a fusão, eu vou fazer só a colagem, um tack fusing, beleza. Mas se você for fazer a fusão de um vidro mais grosso com um vidro mais fino, eles acabam estressando com o tempo, tá? Então, sempre usar vidros iguais, da mesma espessura, tá? E da mesma folha, da mesma placa. Qual a marca do cortador? Eu já falei. Comprou um que é uma porcaria, sim, é bom comprar um bom cortador. E assim, ó, gente, vocês procurem no Mercado Livre, tá aparecendo com bons preços, tá? São bem acessíveis. Adorei como cortar pecinha, isso eu já respondi. Adorei seu modo de cortar.
Pintura com tinta de 160 graus descasca. Assim, gente, aqui eu tô falando de pinturas que vão no forno ou na mufla ou no forno profissional, né? As tintas que vão no forno convencional, no forno da cozinha, essas vitro, elas possivelmente descasquem, sim. Essa aí não... Tem uma dica para o vidro de 8 milímetros ou mais? Sim, para cortar vidro de 8 milímetros, vocês vão usar os cortadores que são para vidros mais grossos, tá? Quando eu tô cortando vidro grosso, gente, uma técnica de corte que eu uso bastante é a seguinte. Primeiro, vou me levantar. Vocês precisam estar numa posição em que o corpo ajude no corte, tá? Então, eu levanto, fico em pé, a altura da mesa vai ser de acordo com a altura de vocês. Me apoio e eu pressiono mais o corte, tá? Dou 2 batidinhas, claro que ele não vai destacar, né? Porque o vidro mais grosso ele destaca com mais dificuldade. E coloco sempre por baixo a ripinha e me apoio, tá? De ambos lados. Isso é infalível, não tem erro. Para vidro de 8 milímetros. Como cortar meia lua a partir da borda reta? Não entendi. Não entendi, Célia. Como você corta meia lua a partir da borda reta? O que você chama meia lua assim, da borda reta? Ops, isso aqui nem parece uma meia lua. Assim? Se é essa a pergunta. Faço assim. E se ela fosse muito curva, eu também faria isso aqui. Dá uma batidinha. A não ser que a meia lua que você esteja falando seja cortada por dentro. E essas aí eu já respondi. Então, posso fazer fusão, como cortar os de 8 milímetros. Corta azulejo 15 por 15. Isso aqui, esse cortador, eu não usaria para cortar azulejo, não. Eu prefiro usar outras ferramentas. Qual cola você indica? Depende, o que você vai colar. Se você for colar vidro com vidro, você pode usar silicone, tá? Se você for usar vidro com metal, com algum outro tipo de matéria-prima, você pode utilizar o que chamam de vidro líquido, que na verdade é nada menos do que a resina, com catalisador. Isso, gente. Muito legal. Tá. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido as dicas que eu dei pra vocês. Pratiquem, me mostrem o que vocês cortaram, o que vocês fizeram. E nós nos encontramos na sexta-feira. Sexta-feira vamos fazer outra live às 18 horas e eu espero vocês aqui, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, de deixar os comentários de vocês. Essa live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Valeu!